Bom dia! Hoje é quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. Tiago capítulo 1, versículos de 13 a 15 nos dizem assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastada e seduzida. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Hoje em todo o Brasil é comemorado o Dia das Crianças. Confesso que criança mexe comigo. Eu sou apaixonada por criança. Como eu gosto de criança. Elas são simpáticas, alegres, sinceras. Elas me encantam. Então eu quero agradecer a Deus por cada criancinha que existe nesse Brasil. Pedir que o Senhor abençoe cada uma delas, protegendo-as, guardando-as, livrando-as de todo mal. E que a graça do Senhor Jesus alcance o coração de cada pequeno dessa nação e desse mundo. O Senhor veio por amor às crianças e Ele ama cada uma das nossas criancinhas e por isso a gente pode celebrar a vida delas hoje. Mas vamos para Tiago. Tiago tem nos ensinado bastante, não é mesmo? Como nós somos abençoadas com essa epístola. E hoje, mais ainda, nós vamos falar nesse trecho sobre o pecado. A origem do pecado, onde que o pecado nasce? Pecado é algo terrível, tudo aquilo que a gente faz que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que a gente faz que fere o coração de Deus, isso é pecado, isso nos afasta dele. E, claro, a origem do pecado foi lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, escolheram estar fazendo aquilo que desagradava a Deus e tudo aquilo veio como consequência para toda a humanidade. Todos que nascemos depois de Adão e Eva sofremos essa consequência do pecado. Então, existe essa separação entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus. E aí Deus providencia um resgatador, aquele que viria e salvaria a humanidade, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Um homem 100% homem, 100% Deus, sem pecado algum, morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você. E se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você é resgatado novamente e religado à comunhão com o Senhor, à comunhão com Deus. Só que o pecado, mesmo quando a gente conhece a Cristo, ele sempre tenta vir novamente à tona na nossa vida. Aquela velha natureza que o tempo todo está nos levando para fazer coisas que desagradam ao nosso Pai. Então, hoje, Tiago está nos ensinando justamente para nos mostrar algumas coisas. Então, uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Ótimo. Uma pessoa imatura, ela transforma essas provas que a gente está vivendo até aqui e aprendendo, ela transforma essas provas em tentações. Então, tem uma citação de Warren Wiersbe. Ele diz que provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Então, quando Deus nos prova, queridas, é para que possamos passar no teste e herdar as bênçãos. É diferente. Deus nos prova não para nossa desaprovação, mas para algum ensinamento, para nos aprovar. Satanás não. Então, temos que estar muito atentas. E durante as provas que a gente vive, se a gente não for sábia, não saber lidar com a situação, nós vamos cair em tentação. Porque o diabo ele sempre vai usar alguma situação, aproveitando o seu momento de instabilidade, momento de angústia, de tristeza que a gente está passando, para fazer com que essa situação seja uma cilada na nossa vida, onde a gente vai tendenciar para algumas coisas do pecado. E tem várias situações que o diabo faz isso. Então, quando passamos por dificuldades, nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. O tempo todo ele vai lançar coisas. O que Satanás faz? Oferece um caminho, então, para que a gente saia dessas provas. E aí essa oportunidade, o que acontece? Vira uma tentação. E quando Jesus, então, estava jejuando e orando ali, quando ele fala naquela prova que ele passou com Satanás, Satanás o tentou várias vezes, sugerindo a ele que ele transformasse pedras em pães. Então, tem algumas situações que nós precisamos estar atentas quando estamos sendo provadas. Devemos considerar, então,
para como podemos vencer essas tentações. Olhe para frente, considere o julgamento de Deus. Não culpe a Deus. Muitas vezes nós somos tendenciosos a isso. Culpar a Deus pelas tentações que vêm sobre a nossa vida. Mas, na verdade, Deus não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás. A gente tem que vigiar o nosso coração e a nossa mente para não cair nelas. Pensa nisso, então. A prova é para santificar-nos. A tentação é para derrubar-nos. Então, diariamente nós seremos levadas a cair em tentação por Satanás. Uma tentação, então, uma oportunidade de fazer uma coisa boa. Você pensa assim, isso aqui vai ser bom para mim. Eu vou ter um escape nesse momento de prova, só que da maneira errada. Então, tem vários exemplos disso que acontece diariamente na nossa vida. Você vai fazer uma prova, você não estudou direito, aí o que você faz? Eu vou colar porque eu não estudei, senão eu vou tirar nota ruim. Errado, Deus não aprova isso. Você quer ter o prazer sexual e achar que é uma coisa boa, e o sexo fora do casamento, o que é? Pecado. Deus não se agrada. Então, se você não é casada ainda, por que você vai se relacionar com o seu namorado se não é isso que Deus fez? A mesma coisa para o homem, né? Deus não fez o sexo para fora do casamento. E as pessoas estão insistindo em cair nas tentações que causam para nós e para quem está envolvido situações terríveis. Então, não é legal, é bom se preservar. A aprovação visa o nosso fortalecimento. Lembre-se disso. E a tentação visa a nossa queda. O tempo todo nós temos que lutar contra o pecado. O pecado, ele é terrível. O pecado nos afasta de Deus. Pensa quando você está passando por alguma luta em família, com o marido, e aí você começa a brigar, aquela semana insustentável, e aí você começa a pensar em outras situações que você não deveria ter casado, não deveria ter isso, aquilo outro, e começa a criar coisas na mente. Isso é errado, é ceder às tentações. Deus instituiu a sua família para a glória dele, então viva dentro dela com a perspectiva de agradar e honrar a Deus. Fugindo do pecado, fugindo daquilo que tem massacrado e escravizado o seu coração. Aqui, então, Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo, né? E esse processo, ele vem ali, o tempo todo sendo colocado na sua mente, no seu coração. Primeiro estágio é o quê? A cobiça, o desejo, né? Eu quero isso para a minha vida, quando na verdade Deus não quer. E você que está querendo isso, né? Satanás tem colocado e você está aceitando isso na sua vida. Então, a cobiça aqui é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Corra disso. Corra disso. Comer é bom, é normal. A glutonaria, ela é pecado. Dormir é maravilhoso. Agora, a preguiça é pecado. Então, é muita coisa que acontece nas coisas mínimas da nossa vida diariamente, que muitas vezes a gente não se dá conta e a gente fica ali esperando Deus modificar e, na verdade, não modificou nada. O segundo estágio, então, é o engano. Tiago ali usa essas duas figuras para mostrar para a gente que o engano da tentação é terrível. Ele sempre vai vir com uma carinha boa e, na verdade, não é nada daquilo. Fuja. Precisamos identificar, então, aonde que está o problema e fugir para não cairmos no engano. O terceiro estágio, então, é o nascimento do bebê chamado pecado. Pecado terrível, nos afasta de Deus. Então, o Tiago está falando para nós, e ele fala que as armadilhas que são colocadas para a gente tem que fugir, porque essas armadilhas são os pecados, e o pecado nos afunda cada vez mais. E no quarto estágio, esse pecado, uma vez consumado no nosso coração, na nossa mente, ele vai trazer para a gente o ato. E aí, nós vamos gerar o quê? A morte. E aí é terrível, muito difícil. Porque uma vez que você já está ali enclausurada pelo pecado, você está se satisfazendo nele, está gozando desse pecado na sua vida, você está praticamente morto, vivendo para essa situação. E isso é terrível. Aqui tem muitos ensinamentos, eu acho que daria um vídeo de 1 hora eu falando só nesse texto, porque realmente a gente tem que vigiar. A nossa vida está aí, os prazeres estão aí, as escolhas estão aí, mas o que eu e você temos feito diante
dos prazeres, daquilo que a gente acha que é legal para a nossa vida, quando na verdade é traição. Na verdade, nem é questão de traição, mas questão de precipício e abismo. Que o Senhor nos ajude nesse processo. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã de quinta-feira. Te louvamos porque a Tua palavra nos orienta a fazermos o que é correto e a andarmos de acordo com a Tua vontade. Deus, tudo que o Senhor quer que a gente faça está na Tua palavra. Nos ensina, Deus, diante das provações que o Senhor permite em nós, mantermos o foco no Senhor, não cedermos às tentações. E o diabo, ele vem para isso, para matar, para roubar, para destruir. E quantas vezes nós caímos nas armadilhas, achando que é tudo bonitinho, tudo nada a ver, que está tudo certo, quando na verdade não é aquilo que te agrada. Nos ensina, Deus, a não cedermos às tentações. Quebra o nosso eu, nem que o Senhor tenha que quebrar a nossa mão, nosso olho, a nossa perna, para não fazermos aquilo que desagrada a Ti. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Olhemos então, vigiemos a nossa vida, que possamos agradar o coração do nosso Deus. Fiquem com o Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Tem misericórdia de mim. Eu não quero te entristecer para sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Eu não compreendo meu modo de agir, se eu não faço o que é certo. O que eu detesto eu faço. Isso não é bom pra mim. Querer o bem está em mim. Eu não posso entender porque sou assim, desse jeito. Conto contigo pra me ajudar. Quero ser fiel a ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Querer o bem está em mim. Eu não posso entender porque sou assim, desse jeito. Conto contigo pra me ajudar. Quero ser fiel a ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Pra te servir, pra te adorar, estou aqui. Oh, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia
entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim.